E aí, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, eu sou o Felipe Canhoto e hoje eu quero falar sobre tudo isso daqui. Não é sobre todos os livros um por um, porque até o mesmo livro só muda a tradução, que é a Bíblia. Eu decidi trazer todas as Bíblias que eu tenho, no caso no meu quarto. Então, Felipe, por que você tem tudo isso sendo que nem dá pra ler tudo isso de uma vez só? Primeiro que é pra consultar, algumas são de estudo, então essa aqui é de estudo, essa daqui é de estudo, essa aqui tem estudo, essa daqui e essas duas aqui, certo? E tem várias traduções. Então a gente tem NVT, a gente tem ASF, Almeida Fiel Corrigida, a trilha italiana, a gente tem Gig James, NVI, a gente tem Bíblia Viva, enfim, tem várias traduções aqui e eu acho muito importante ter. Então é interessante você ter várias traduções para você consultar, para você ver o que cada tradução fala. Vendo qual que você aconselha? Eu aconselho essa daqui, a King James, que ela é mais próxima do original, tá? Mas é a versão 1611, ok? King James 1611, que é a versão original, ou a fiel, tá? Que é a mesma coisa. Essa daqui, ó. Fechou? Tem a atualizada, mas ela muda algumas coisas. Então, assim, eu aconselho muito essa, é muito boa. Mas o importante é você ter uma Bíblia. É muito simples. De repente você pode ter pelo celular. E aí, Felipe, mas por que essa paixão pela Bíblia? Não, eu não era apaixonado pela Bíblia. Cresci em berço evangélico, mas não tinha essa coisa de gostar de ler a Bíblia, gostar de desfrutar da Bíblia. Só que passou um tempo e eu vi que era necessário. E aí eu descobri uma coisa. A Bíblia não é apenas um livro para cristão, para quem vai para a igreja. A Bíblia é um livro para todos. Por quê? De repente você está achando que você é ateu. Mas a Bíblia também é um livro para você, porque ela contém princípios. Ela contém ferramentas para a sua vida. Eu sempre falo que a Bíblia é o manual de vida que Deus nos deixou. Então, se você ler lá Provérbios, por exemplo, você tem 31 capítulos que vai te dar sabedoria, vai te mostrar sabedoria para você aplicar onde? No seu dia a dia. Então, por exemplo, a Bíblia diz assim: há amigos mais chegados que irmão. O que isso quer dizer? Que tem tribulação que está passando, que na tribulação você faz o irmão. De repente isso é verdade, de repente você tem uma amizade que você adquiriu no meio da luta. Se você tivesse lido a Bíblia, você sabia que isso era bíblico. Provérbios também vai dizer o seguinte: se você anda com tolo, você vai ser tolo. Aí, sabe o que as pessoas falam? Se a média das 5 pessoas que você anda. Ou tem um ditado que diz: me diga com quem tu andas, eu direi quem você é. Tá tudo na Bíblia. Eclesiastes também é um livro de sabedoria. Salmos, Jó. E aí, cara, é o seguinte: quando a Bíblia diz pra você se afastar do mal, o que a sua mãe sempre falou pra você? Não ande com pessoas perigosas, não ande com pessoas de mau caráter. E olha o que Coríntios diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Quando eu entendi tudo isso e vi o que a palavra de Deus diz, eu falei, cara, a Bíblia é um manual de vida. E aí eu comecei a desfrutar dela. Uma pergunta que eu sempre recebo que é: Felipe, mas por que a Bíblia é tão difícil de entender? Primeiro, tem a Bíblia como manual de vida. Segundo, para ficar mais fácil responder essa pergunta, é muito simples. Entenda como que existe uma linha da Bíblia. A criação, o pecado. Aí o pecado começa a vir o plano de Deus. Quando Adão pega, Deus começa a exercer o plano dele. E qual que é o plano de Deus? A salvação. E nesse plano ele começa a cantar a bola e falar para nós como que ele vai desenrolar esse plano. Então ele escolhe uma nação. Dessa nação, ele agora vem um cara, o libertador, Moisés. Desse cara aí vem a lei, e toda a lei está apontando para Cristo. É só você ler lá em Hebreus que diz que a lei é a sombra daquilo que haveria de vir. E aí, essa sombra que está na lei, vem os profetas e começa a profetizar sobre Cristo. Começa a falar sobre ele, sobre a salvação. Ó, ela está chegando, ela vai vir. Aí você tem os evangelhos, e de repente você tem a carta aos romanos. Lê lá. Você vê que Paulo está mostrando lá na carta aos romanos o desenvolvimento da salvação. Tudo está apontando para Cristo, para a obra redentora de Cristo, a salvação. Deixa eu te contar uma coisa, cara. Tem gente que tem a Bíblia como livro guia, mas não como livro da salvação e nem espiritual, porque são ateus que acreditam nos princípios que estão aqui. Quando eu conheci esses caras, eu fiquei abismado, porque eles sabem muito da Bíblia, mas não acreditam que existe um plano de salvação.
Carrega a Bíblia como um plano da salvação, como um plano espiritual, mas também como um manual de vida que Deus deixou aqui. E aí quando você entender essa linha que eu acabei de falar, que foi o plano de Deus vindo até o cumprimento de Jesus, e agora ele está mostrando a caminhada que nós temos que ter até a manifestação de Cristo, que é quando ele vai voltar, vai ficar muito mais fácil você entender o que a palavra de Deus diz. Então eu te falar uma coisa, você precisa ter prazer nisso. Essa palavra aqui, ela tem que queimar o seu coração. Lá em Lucas, quando Jesus está com os dois apóstolos no caminho de Emaús, eles falam assim, quando ele falava das escrituras, o nosso coração queimava. A sua vida precisa de queimar por isso aqui. Seu coração precisa de queimar pelas escrituras. E Felipe, como que isso vai acontecer? O dia que você parar de tratar isso aqui como uma obrigação. Eu preciso de ler a Bíblia, é necessário ler a Bíblia. Não. Trate isso como um desfrute. Fala a verdade, um relacionamento baseado na obrigação é horrível, cara. Mas o dia que você descobrir o desfrute, o prazer, aí você vai ver como que é bom. Você sentar, abrir a Bíblia e falar, meu Deus do céu. Você precisa de ter prazer na Bíblia. E você precisa de entender que ela é o livro mais divertido da Terra. Você precisa de se divertir com ela. Quando você entender isso, cara, você vai falar, cara, a Bíblia só está revelando o meu melhor amigo, que é Jesus. Para de tratar a Bíblia como uma obrigação e comece a desfrutar dela. Ela é o livro mais divertido do mundo. É o livro que aponta para a esperança, é o livro que aponta para as coisas que vão acontecer, mas principalmente para as coisas que já aconteceram, que foi Cristo morrendo pelos nossos pecados, ressuscitando, e falando assim, viva a minha vida, acredita. Ela é o livro mais top para você ler, dar risada e falar, quanta loucura tem nisso daqui. O problema é que não é que você não entende a Bíblia, é que você não se diverte com ela. Conheça, cara. E sabe qual é a parte mais legal de tudo isso? Lá em Timóteo diz assim, toda escritura é inspirada por Deus. Entenda algo. Só que a Bíblia disse agora, a mesma palavra disse, que o Espírito de Deus mora dentro de você. O Espírito que inspirou a palavra mora dentro de você. Se o Espírito que inspirou a palavra mora dentro de você, ele te revela. Jesus disse, e eu não vos deixarei órfãos, mas enviarei o Consolador, e ele ensinará todas as coisas. Por isso que a Bíblia é um livro de desfrute, de diversão, de alegria, de relacionamento. Porque se você chamar o Espírito Santo e falar, por favor, me revela as coisas, me conta o segredo que tem nisso, meu coração precisa de queimar. É literalmente o que aconteceu no caminho de Emaús. Quando Jesus falava, o coração deles queimava. Abre a sua Bíblia. Felipe, você me aconselha a começar por onde? Começa por Colossenses, começa por Efésios, começa por Gálatas. Eu aconselho esses 3. Ou 1 João, esses 4, tá? E desfruta. Começa a olhar com outros olhos. Começa a olhar com realmente os olhos de Cristo. E aí depois você começa a ir para outros livros, para o Antigo Testamento, e começa a entender realmente essa obra. A Bíblia vai falar de uma obra e vai falar também a maneira que nós devemos viver nessa terra. Ela é o nosso guia. Então, desfrute dela, se divirta com ela e tenha paixão por ela. Não tem como, cara, Deus te revelar as coisas se você não tiver paixão pela palavra, pela Bíblia, pelo que está escrito aqui dentro. Não tem como. Porque, vou usar, para a gente finalizar, eu vou usar sempre a frase que eu falo para todo mundo. Nós conhecemos a Deus por aqui, lendo, tá? Mas nós nos relacionamos com Ele, orando. Então, é um relacionamento. Ele deixou escrito. E aqui está escrito, eu sou. Eu sou o quê? Tudo em todos. Então descubra quem Ele é, lendo, e se relacione com Ele, orando. Um beijo no seu coração. E se inscreve no canal. Se você estiver no Instagram, segue a gente no Instagram. Eu te peço, compartilhe esse vídeo para as pessoas entenderem o tamanho, cara, a importância que tem nas escrituras. Tamo junto, é nóis.